A concordância verbal estuda a relação entre o verbo e o sujeito, separando assim em 3 categorias: sujeito simples, sujeito composto e casos especiais. Vamos lá. No caso do sujeito simples, o verbo concorda com o sujeito, sendo singular ou plural, independentemente de um sujeito simples estar antes ou depois do verbo. Existem 5 possibilidades para as quais você deve prestar atenção. Se o sujeito for um coletivo de pessoas ou objetos ou animais, a concordância verbal ocorre com o verbo acompanhando o número do substantivo coletivo. Por exemplo, a multidão gritava por justiça nas ruas. Se o sujeito for um coletivo ou uma expressão partitiva seguida de especificador, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Fica mais ou menos assim: grande parte dos alunos compareceu ao espetáculo. Se o sujeito for o pronome de tratamento, o verbo fica na terceira pessoa, concordando com o sujeito, mais ou menos assim: Vossa Santidade veio ao Brasil. Um ponto que causa muita dúvida é quando usamos o pronome relativo que. Nesses casos, o verbo concorda com o termo antecedente desse pronome. Por exemplo, fui eu que escrevi o bilhete. O sujeito da oração subordinada é eu, então o verbo concorda com eu. Assim, quando usamos o pronome relativo quem, o verbo pode concordar tanto com o antecedente quanto com o próprio quem. Podemos dizer, fui eu quem escreveu o bilhete ou fui eu quem escrevi o bilhete. Ambas as formas são aceitas. Quando o sujeito é formado por nomes no plural, mas sem determinante, como um artigo, nesses casos o verbo geralmente fica no singular. Dizemos, Estados Unidos é uma nação poderosa, mas se colocarmos um determinante, como em os Estados Unidos, aí o verbo vai para o plural. Os Estados Unidos são uma nação poderosa. Agora vamos ver o sujeito composto. Neste, você precisa ficar bem atento à sua posição. Se ele estiver anteposto ao verbo, concorde-se com a tonalidade de um verbo. Concorda com todos os núcleos, como eu e Joana sairemos neste fim de semana. Mas se o sujeito composto vier depois do verbo, aí você tem 2 opções: concordar com todos os núcleos ou apenas com o mais próximo. Nesse caso, dizemos: sairemos eu e Joana neste fim de semana. Ou sairá Joana e eu neste fim de semana. Este, com o núcleo mais próximo, é chamado de concordância atrativa. Ainda falando de sujeito composto, temos casos em que os núcleos são sinônimos ou ideias semelhantes. Nesses casos, a concordância pode ser tanto lógica com todos os núcleos, quanto atrativa. Por exemplo, a alegria e a felicidade é indispensável para a vida. Ou a alegria e a felicidade são indispensáveis para a vida. Outro ponto importante é quando há uma ideia de gradação, ou seja, uma sequência de ações ou sentimentos, como em um olhar, um sorriso, um abraço bastava, ou um olhar, um sorriso, um abraço bastavam. Os conectivos também interferem na concordância. Quando usamos a conjunção e, o verbo deve concordar com a tonalidade. Exemplo, Poliana e sua amiga foram ao show, mas se usarmos expressões como um e outro ou nenhum nem outro, o verbo geralmente vai para o singular. Um e outro já veio, ou nem o presidente nem o guarda de trânsito viu o semáforo abrir. Tá, mas e quando usamos a conjunção ou? Aí depende do valor da frase. Se a ideia for de exclusão, ou seja, apenas um dos dois podem realizar a ação, o verbo concorda com o núcleo mais próximo. Pedro ou Lucas chegaria primeiro. Agora, por fim, chegamos nos casos especiais, os que requisitam muita atenção. Primeiro, o verbo ser. Ele é cheio de particularidades. Quando liga 2 substantivos, um no singular e outro no plural, o verbo concorda com o plural, independentemente da ordem. Por exemplo, o filho são as esperanças da mãe, ou as esperanças da mãe são o filho. Se o verbo ser ligar um pronome reto, como eu ou tu, a concordância é feita com o pronome. Assim, o correto é eu sou a lenda, ou, se invertermos, ainda está correto dizer a lenda sou eu. Os verbos impessoais também exigem cuidado. Eles não têm sujeito e, por isso, ficam sempre na terceira pessoa do singular. É o caso de verbos que indicam fenômenos da natureza. Choveu a noite inteira, amanheceu cedo. Mas, se usamos o sentido figurado, o verbo pode ir para o plural. Podemos dizer, choveram papéis picados no desfile. O verbo fazer, quando indica o tempo decorrido, também fica no singular. Faz 2 anos que não a vejo.
E o verbo haver, quando tem sentido de existência ou tempo passado, também não varia. Há muitas tarefas atrasadas para fazer, ou há 10 anos eu me formeu. Sobre o infinitivo, vale lembrar que ele pode ser pessoal ou impessoal. No infinitivo pessoal, o verbo é flexionado. Exemplo, ao sairmos, fechamos a porta. Já no impessoal, o verbo não varia. Deixou sair. Nada de dizer, deixou-os saírem. E, para fechar, precisamos falar da partícula se. Quando ela for uma partícula apassivadora, o verbo concorda com o sujeito paciente. Como? Venderam-se livros. Os livros foram vendidos. Mas, se for um índice de indeterminação do sujeito, o verbo deve ficar sempre no singular, como em precisa-se de trabalhadores. Essa frase não pode ser transformada para a voz passiva, então o verbo permanece no singular.